A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. O pior governo é o que exerce a tirania em nome das leis e da justiça. Se eu conhecesse alguma coisa que fosse útil à minha pátria, mas prejudicial à Europa, ou que fosse útil à Europa, mas prejudicial ao gênero humano, considerá-la-ia um crime. É preciso estudar muito para saber um pouco. Nas mulheres jovens, a beleza supra o espírito. Nas velhas, o espírito supra a beleza. A liberdade, esse bem que nos permite desfrutar dos outros bens. Para ter sucesso neste mundo é preciso ser louco ou ser sábio. Os interesses particulares fazem esquecer facilmente os interesses públicos. Todos os homens são bestas, os príncipes são bestas que não estão atreladas. Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda a parte. Alguém a quem prestamos pequenos favores, esperando receber em troca favores maiores. O que não for bom para a colmeia também não é bom para a abelha. A liberdade é o direito de fazer tudo quanto as leis permitem, e se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, não teria mais liberdade porque os outros teriam idêntico poder. As leis inúteis debilitam as necessárias. A adversidade é nossa mãe, a prosperidade é apenas uma madrasta. Raramente começa a corrupção pelo povo. Quando, num país, o infortúnio se generaliza, o egoísmo, por sua vez, se universaliza. Quanto menos se pensa, mais se fala. A liberdade é um bem tão apreciado que queremos ser donos até da alheia. Se os triângulos tivessem um Deus, ele teria 3 lados. A amizade é um contrato segundo o qual nos comprometemos a prestar pequenos favores para que nos retribuam com grandes. Só se conhece o que se pratica. Se quiséssemos ser apenas felizes, isso não seria difícil. Mas como queremos ficar mais felizes do que os outros, é difícil, porque achamos os outros mais felizes do que realmente são. A liberdade é o direito de fazer o que a legislação permite. A maioria dos homens é mais capaz de grandes ações do que de boas. Até a virtude precisa de limites. A verdade em um tempo é erro em outro. O amor da democracia é o da igualdade. Uma injustiça feita a um só, é uma ameaça feita a todos. É uma experiência eterna de que todos os homens com poder são tentados a abusar. Todos os maridos são feios. Há tantos vícios com origem naquilo que não estimamos o suficiente em nós, como no que estimamos mais. Encanta-me acreditar-me mortal como o próprio Deus. Um governo precisa apenas vagamente o que a traição é, e vai contribuir para o despotismo. Para se fazer grandes coisas não se deve estar acima dos homens, mas junto deles. Os leões têm uma grande força, mas esta seria inútil se a natureza lhes não tivesse dado olhos. As leis conservam o crédito não porque sejam justas, mas porque são leis. Quase todas as monarquias foram instituídas na ignorância das artes e destruídas porque as cultivaram demais. Todo homem investido de poder é tentado a abusar dele. Quanto menos os homens pensam, mais eles falam, e as mulheres falam mais que os homens por força de ociosidade, elas não têm o que pensar. A vantagem do amor sobre a libertinagem é a multiplicação dos prazeres. Inúmeras são as leis que vigoram desde a antiguidade, não por serem justas, mas por serem leis. Um homem não é infeliz porque tem ambições, mas porque elas o devoram. É preciso saber o valor do dinheiro. Os pródigos não o sabem e os ávaros ainda menos. Aquele que fala irrefletidamente assemelhar-se ao caçador que dispara sem apontar. Gostar de ler é trocar horas de tédio por outras deliciosas. As repúblicas acabam pelo luxo, as monarquias, pela pobreza. Devemos chorar as pessoas à nascença, e não a quando da sua morte. A família virtuosa é um barco que,
nas tormentas, fica preso por duas âncoras, religião e costumes. Toda a grandeza, toda a força, todo o poder é relativo. É necessário ter bem presente que, ao procurar aumentar a grandeza real, se não diminua o verdadeiro poder. É uma infelicidade que existam tão poucos intervalos entre o tempo em que somos demasiado novos e o tempo em que somos demasiado velhos. A luxúria é como a avareza: quantos mais tesouros tem, mais sofrega se torna. Eu sou necessariamente um homem, e eu sou francês apenas por acaso. A ignorância é a mãe das tradições. O que faz uma república é a solidez das leis. A crença de ser a juventude a época mais feliz da vida é baseada numa falácia. A pessoa mais feliz é aquela que tem os pensamentos mais interessantes. Assim, podemos tornar-nos mais felizes na medida em que nos tornamos mais velhos. Para obter êxito no mundo temos de parecer idiotas, mas sermos espertos. Os privilégios devem ser para o Senado, competindo aos senadores o simples respeito. A maior ofensa que podemos fazer aos homens é ir de encontro aos seus costumes e cerimônias.